Olá, na aula de hoje iremos aprender a utilizar a formatação condicional e a função se. A formatação condicional é um recurso que o Excel disponibiliza para que haja destaque de células de acordo com critérios pré-estabelecidos por nós. Então, vamos utilizar, neste exemplo, estas despesas mensais. Vamos aqui selecionar todos os totais e vamos aplicar uma formatação condicional. Percebam que o Excel já traz algumas formatações já pré-definidas. Então, vamos selecionar hipoteticamente essa aqui. Percebam que essa formatação condicional ela é interessante num primeiro momento, porque ela destaca o maior valor, o valor mais expressivo, neste caso, foi o mercado. Então, o mercado ele tem todo o seu recurso preenchido. E, logicamente, como o Excel é dinâmico, todas as vezes que nós alterarmos valores, automaticamente a formatação condicional também segue este mesmo fluxo, ou seja, ela faz a sua própria atualização. Nesse caso, como eu apaguei aquele valor, agora o valor máximo foi de R$ 509. Então, todas as vezes que nós fizermos alterações, ele vai automaticamente atualizando de acordo com o contexto. Mas essa formatação ela não é satisfatória para o nosso caso. Vamos pensar que eu queira uma formatação mais específica atribuindo valores pontuais. Então, eu vou selecionar todas essas células que fizeram parte da formatação condicional e vou limpá-la. Pronto, elas estão limpas. E eu vou de novo na formatação condicional. Desta vez, eu irei criar uma nova regra. Essa regra ela vai atender a um critério específico. Vamos supor que eu queira criar uma regra para células que contenham, vamos supor, R$500. Então, todas as vezes que essas minhas despesas atingirem o patamar de R$500, haverá uma formatação nessas próprias células individualmente. Então, eu digo aqui, o valor da célula ela é maior ou igual a 500. E vou definir qual é a formatação que eu quero escolher para esta célula. Vamos supor que eu queira apenas que ela fique na cor vermelha, no negrito itálico. Terminei, pronto, fechei a regra. Percebam mais uma vez que não houve nenhuma alteração de cor, porque logicamente nós não atingimos o critério da formatação que seria R$500. Então, vamos aqui alterar o valor 30. Olha que interessante. A partir do momento que eu atinjo o critério, ela altera a formatação da célula para aquela especificação. No nosso caso, R$500. Essa formatação é extremamente importante, como foi dito no primeiro momento. Se eu tenho 100 despesas, pode acontecer de eu não perceber que esta célula atingiu aquele patamar. Então, essa é uma das funções da formatação condicional. Vou apagar e vamos agora aprender a função se. Eu criei aqui um campo observação, então eu não quero fazer nenhuma formatação nos nossos valores. Eu quero simplesmente dar um destaque caso a gente atinja aquele critério de ser maior ou igual a 500. Então, lembrando, para eu acionar a assistente de função, eu digito igual e a função se. Abro parênteses. E ele me traz exatamente a descrição da sua estrutura, que eu vou colocar aqui embaixo. Ele diz, se teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. Vamos traduzir isso. Ele diz que se algo for verdadeiro, você faça tal coisa. Caso contrário, você faça outra coisa.
Não se esqueçam que entre o teste lógico, o valor verdadeiro e o valor falso, eu tenho que colocar o ponto e vírgula. Então vamos nós. Qual é o nosso critério? Que o valor seja maior ou igual a 500. Então, se aqui nós temos o total, não é verdade? Então, se a célula I7 ela for maior ou igual a 500, o que eu faço? Agora vem o faça tal coisa. Então, ponto e vírgula, eu vou colocar uma condição, que seria a palavra atenção. Todas as vezes que nós utilizarmos palavras no Excel, precisamos colocá-las entre aspas, porque senão o Excel não reconhece uma palavra como parte de uma estrutura de fórmula e dará erro. Então, eu abri aspas e escrevi atenção. Então, vamos começar a ler a nossa estrutura da função C. Se o I7 for maior ou igual a 500, faça tal coisa. Então, ele vai escrever atenção. Se não, caso contrário, faça o quê? Nada. Eu coloquei duas aspas. Significa que ele não vai escrever nada, ele vai trazer em branco. Lembrando que se eu abrir o parênteses, eu tenho que fechar o parênteses. Pronto. Vou apenas pintar esta célula de vermelho e vou negritá-la. Lembrando da aula passada, eu vou copiar esta fórmula para todas as demais. Lembrando, eu pego o cursor quando aparecer essa cruz no canto inferior direito, eu arrasto. Olha que interessante. Aqui não trouxe nada, porque, logicamente, não atendemos o critério de 500. Aqui da mesma forma, e aqui atendemos o critério de 500, então apareceu exatamente esta observação. Então, assim, a gente encerra a nossa aula de hoje. Caso tenham alguma sugestão, alguma dúvida, deixe o seu comentário e nos vemos na próxima aula. Obrigado.